Ana Tereza, quando você mudou para esse prédio e viu que não tinha uma infraestrutura para cadeirante, por que você mesmo assim comprou esse apartamento? Porque na época que eu comprei o apartamento, havia essa possibilidade de troca de vaga. A minha vaga é no subsolo e há vagas também no térreo. Então havia essa possibilidade de troca de algum morador comigo. Havia essa possibilidade. Só que depois isso não foi possível. E como que você se virava? Chegando em casa de carro, sem conseguir ter acesso ao elevador, como que você fazia? Então, antes de eu comprar o apartamento, eu já morava lá como inquilino em outros apartamentos e na época minha mãe idosa ainda era viva, tinha acompanhante à noite. Então, às vezes, todos que eu precisava entrar, sair, havia ajudantes de dia e à noite. Depois, quando mamãe faleceu, foi que eu comprei esse apartamento, aí não tinha mais a acompanhante à noite. Eu passei a precisar do auxílio do porteiro apenas no momento em que a minha ajudante não está em casa. Porque à noite só, praticamente, quando eu chego e trabalho. Todas as vezes que você chegar? Não, absolutamente. Sempre que tem alguém lá em casa, a pessoa que trabalha lá, ou um parente, um amigo, essas pessoas são que me ajudam. Depois do que aconteceu, quando que você percebeu que esse esquema de ajuda do porteiro tinha sido encerrado? Então, foi porque lá embaixo, onde fica a minha vaga no subsolo, tem 2 ou 3 degraus para chegar no platô do elevador. Aí o condomínio construiu uma rampa, que não havia uma rampa. Só que essa rampa é íngreme. E a inclinação dela, eu não consigo subir sozinha a rampa. Eu desço, mas não subo. Então, aí eu comuniquei. Na época, foi a síndica que me falou, aí eu fui ver a rampa e falei, olha, mas eu não consigo subir a rampa, né? E eles disseram que aí mesmo assim ficou dessa maneira. E então, foi quando eu pensei, para resolver a questão, antes do judiciário e tudo, eu tentei administrativamente. Não, conversei lá com o condomínio, eles falaram que era isso mesmo, então eu fui ao promotor de defesa do deficiente e do idoso, na época era o doutor Rodrigo Barros, o Ministério Público, né? O condomínio compareceu também, a senhora síndica, outros moradores e uma advogada, e lá tudo que o doutor Rodrigo falava, as possibilidades do porteiro voltar a me ajudar, nada. Não houve possibilidade nenhuma de acordo. O que eles alegavam? Eles alegavam que não podia, até que estavam assumindo substanciais, vultuosas quantias da portaria. Isso é uma inverdade porque ninguém deixa dinheiro em portaria, nem dinheiro para motoboy a gente pode deixar na portaria. E falaram que a portaria ia ficar desguarnecida e insegurança para o prédio. Só que o portão do prédio é lá na rua, tem um jardim todo, até chegar no hall onde o porteiro fica. E ninguém abre o portão lá fora, é o porteiro que abre, lá fora ninguém abre, é só o porteiro. Então não ia ficar portão aberto hora nenhuma. E eu alegar, quando eu chego lá no prédio, eu paro meu carro na garagem, já tem uma outra cadeira de rodas que eu passo sozinha para ela, não precisa tirar a cadeira do meu carro, eu vou sozinha até a rampa, quando chega na rampa ele me vê pelas câmeras e vai lá e me ajuda. Subir a rampa é uma questão de 5 segundos, não precisa nem abrir a porta do elevador para mim, porque eu abro sozinha. Aí quando nós fomos lá no doutor Rodrigo, que nada resolveu, ele me disse, o promotor, se você precisar sair de casa e não tiver como, você chama a polícia, que o policial te ajuda. Foi o que eu fiz. Num domingo à tarde eu precisei sair, o porteiro me disse que não ia poder me ajudar, cumprindo ordem, claro, que os porteiros sempre me trataram muito bem. Então eu chamei a polícia, o policial veio, me ajudou, eu saí. Aí depois disseram que eu tinha chamado a polícia para o porteiro. Ora, eu sei que o porteiro está cumprindo ordem, né? Até uma pessoa leiga sabe disso. E foi o que eu fiz. Então, essa situação ia permanecer até quando? Eu estamos chamando sempre policial e tal. Aí foi o doutor Rodrigo também, eu já tinha pensado nisso, mas ele também me orientou que acionasse o judiciário, né? E eu sou uma pessoa esclarecida, porque eu sou formada em Direito, e falei, olha, e também como deficiente físico, fiquei pensando nos meus pares também, né? Pessoas que devem passar por isso no dia a dia, mas não tem... como, né? Acionar o judiciário, uma visibilidade, um esclarecimento que possa chegar a esse ponto. Aí foi o que eu fiz, aí foi quando eu procurei o doutor Marcos Moreira, que eu já conhecia, já era meu amigo particular, e ele abraçou a causa, nós entramos então com essa ação, e a juíza, em caráter liminar, né, que ele pediu, deferiu o pedido, determinando que o porteiro voltasse a me ajudar, pena de multa diária de R$1.000. Né, até que o processo seguisse. Foi o que foi feito. Até hoje, eles me ajudam.
Foi quando depois, daí um tempo, saiu a sentença, ela manteve os efeitos da liminar, só que condenou o condomínio à construção de uma plataforma elevatória para chegar até no nível do elevador. Plataforma pequena, não é o elevador, é uma plataforma elevatória. E mais uma indenização por dano moral, porque muitas vezes eu ficava lá na rua esperando um transeunte qualquer passar para me ajudar a entrar num constrangimento, a entrar na minha casa. Os funcionários do mercado em frente, da casa espírita, me ajudavam também. E aí houve essa decisão, eles recorreram. Em segunda instância, ganhamos também, por unanimidade dos 3 desembargadores, eles entraram com embargo de declaração, com agravo, até que chegou no STJ com a decisão mantida, que a gente fala transitado e julgado, quando não cabe mais recurso. E isso depois de 8 anos. Né? E aí, tem cerca de uns 10 dias, quando saiu a decisão, foi que o advogado procurou o Dr. Marcos, perguntando se nós não abríamos mão da plataforma elevatória, que ia onerar muito o condomínio, e que eles se propunham a fazer uma nova rampa, de acordo com as normas da BNT, que ela está fora da norma da BNT, isso foi constatado no processo pelo perito do juízo. E aí foi quando o Dr. Marcos me consultou e eu não concordei, porque, olha, nesses 8 anos, ninguém nos procurou para acordo nenhum tipo de acordo. A rampa, por que não nos propuseram isso lá atrás? E a rampa, não há espaço para a construção de acordo com a norma da BNT. Então, a solução é a plataforma, né? 8 anos. 8 anos na justiça, 8 anos morando no mesmo prédio, convivendo com as pessoas que não quiseram te ajudar e que às vezes te viam até como uma inimiga dentro da mesma casa. O que te fez ir até o fim? Não desistir como tantos outros cadeirantes e pessoas com outros tipos de necessidades especiais desistem diante do tempo que leva? Não, exatamente. Eu não desisti até exatamente por isso, para exercer o meu papel de cidadã, né? Eu acho que eu exerci minha cidadania plena, pensando também em outros, né, nos que desistem. Não é meu caso, eu sou uma pessoa persistente, mas eu gosto de tudo muito certo dentro da lei. Se é direito, se não é, não é. Se a ação tivesse sido improcedente, eu iria cumprir o que o juiz determinou, né? Agora, é uma questão assim de cidadania, de dignidade, porque quando nós chegamos na primeira audiência, que foi aqui em Juiz de Fora, a doutora Ivone Guilarducci, ela poderia ter começado a audiência como todo juiz começa, perguntando apenas se há acordo. Ela não. Ela já começou a audiência dizendo para a senhora síndica que ali estávamos discutindo dignidade da pessoa humana. Perguntou se ela sabia o que era isso. E perguntou também se ela sabia que hoje os deficientes são amplamente amparados pela legislação. Né? E depois o acordo, quando ela perguntou se havia acordo, o acordo que o condomínio levou foi que os porteiros voltassem a me ajudar. Aí a juíza mesmo não aceitou. Ela falou, por que não podia e agora pode? O que mudou? Ela falou, então esse acordo eu que não aceito, a juíza. E aí o processo seguiu esse tempo todo. Com o seu histórico, 2 faculdades, pós-graduação, você tem uma profissão, você exerce a sua profissão, você viajou para vários países. Você já se sentiu discriminada em qualquer outro tipo de situação, além dessa? Não, pelo contrário, sou sempre muito bem acolhida em aeroportos e fora. Lisboa, por exemplo, né, que tem um centro histórico antigo, Ruelas, todas têm vaga para cadeirante. Então, tem um fato interessante, uma vez que eu estava com uma família, uns amigos, eles iam fazer um passeio de teleférico sobre o Rio Tejo, eu fiquei de lado, né? Porque falei, eu não vou, porque, né? O teleférico, como é que eu vou na cadeira? E eles iam. Aí chegou uma pessoa e falou assim, por que você não vai? Eu falei, porque sou cadeirante, eu vou esperar minha família. Ele falou, não, me lembro direitinho. Você pode esperar a composição 46, que ela é adaptada para cadeira. Eu já entrei com a cadeira de rodas no teleférico, fiz o passeio com eles de toda maneira. Lá fora você acha que é um preparo, uma instrução e mesmo boa vontade para lidar com isso? Tem. E lá em Lisboa, por exemplo, se você para numa vaga assim para especial, eles colocam uma plaquinha. Você impediu que um deficiente exercesse o seu direito de parar aí. E eu vi isso há pouco tempo no aeroporto do Galeão, quando eu parei numa vaga de cadeirante, veio uma informação sonora, dizendo essa vaga é própria para portadores de necessidades especiais. Se não é o seu caso, não utilize. E repete 3 vezes. Então, eu achei muito interessante, porque se a pessoa não for cadeirante, deficiente, pelo menos
menos constrangida ela vai ficar, porque é um áudio que vai para o aeroporto todo. Você ficou chocada quando descobriu que a discriminação estava onde você menos podia imaginar, dentro do seu lar? Não, exatamente. Foi o que me doeu mais na época, porque eu falei, como eu te falei, que até então eu me gabava de nunca ter sido vítima de discriminação, fui ser dentro do lugar que eu escolhi para viver, né? Meu lar. Diante de todos esses anos na justiça, dessas indisposições junto ao condomínio, você já pensou em mudar dali? Não pensei porque quando comprei o apartamento eu adaptei todo para as minhas necessidades. É um prédio bem localizado, eu moro sozinha, minha irmã mora no prédio em frente, então é uma segurança para mim, alguma emergência que eu possa precisar, né? E uma outra alegação que o condomínio fez na época, que o porteiro poderia alegar desvio de função e acionar a justiça trabalhista. Quer dizer, olha, é onde eu trabalho, lido com isso o dia inteiro, eu sei que isso não é desvio de função, mas mesmo assim, na época, um juiz trabalhista, o doutor Aguinaldo Amado Filho, foi à TV, explicou que isso não é desvio de função, que faz parte da função de um porteiro, ajudar uma senhora com a sacola, um idoso, um cadeirante, uma mãe com carrinho de bebê, né? Então, tudo isso que eles iam alegando, eu fui rebatendo. Essa vitória em última instância, para você significa o quê e qual o recado que você acha que esse exemplo vai ser dado? Então, significa o exercício pleno de cidadania. Eu acho que todo mundo deve lutar pelos seus direitos. Quando eu me formei em Direito, aqui no Instituto Viana Júnior, eu fui juramentista da turma e eu jurei defender a Constituição da República Federativa do meu país. E não foi da boca para fora que eu fiz isso. Então, eu exerço o meu direito sempre que ele é violado e acho que as pessoas deveriam fazer isso também, né? Quem não puder acionar o judiciário, tem a Defensoria Pública, eu tenho sempre uma maneira, associações, né? Então, para que isso sirva de exemplo para outros, para esses que não têm esse acesso mais fácil que eu tive, por ser advogado, por ter amigos advogados, acionar o judiciário para ter pessoas que às vezes estão numa periferia, não tem condição nem de pegar um ônibus, né? Se sente um cidadão de segunda categoria, não é isso absolutamente, né? E lá no dia da reunião da Assembleia do meu prédio que teve na semana passada para comunicar esse resultado, ninguém falou nada. No final perguntaram se alguém queria falar, eu fui lá e foi apenas o que eu falei foi isso, foi que tudo poderia ter sido resolvido com uma simples troca de vaga e que eu tive que ir aos tribunais para mostrar aos meus vizinhos o que é a dignidade da pessoa humana, o que é conviver com o diferente, né? Então, eu acho que foi isso, que eu estou em paz, porque eu acho que foi uma vitória, eu nem esperava essa repercussão toda que está tendo, mas é para ver como que é um assunto importante, né? Ontem um juiz até falava comigo, esse é o caso para criar uma jurisprudência. Obrigada.